Boa noite a todos. Boa noite. A todos nós. Enfim, que Deus esteja conosco na leitura dessa passagem, desse capítulo. Amém. E vamos a Mateus capítulo 5. Amém. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando de vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, até aqui, por enquanto, foi quase metade do capítulo, mas até aqui, para poder pontuarmos o que Jesus Cristo está dizendo para a gente aqui, né? Primeiro, que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Ou seja, o que eles estão falando tem respeito com a lei? Tem respeito com a lei. Está dizendo que a gente deve fazer o que a lei manda? Está dizendo que a gente deve fazer o que a lei manda. Inclusive, se a gente não ensinar o que a lei diz para a gente fazer, né? Lógico que entendendo que o sacrifício já foi feito, já foi cumprido em Jesus Cristo, tanto é que ele fala ali, né, que a lei não vim destruir, mas cumprir. Essa parte já foi cumprida, mas o resto da lei, amar ao teu próximo como a ti mesmo, que foi dito lá em Levítico 19, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, o homem não vestir roupa de mulher, a mulher não vestir roupa de homem, etc. Não conhecerá a nudez do teu pai, nem a nudez da tua tia, nem de tua parenta, nem de... enfim. Isso tudo ainda é válido, ainda está dentro do que devemos manter e guardar. Tanto é que nenhum tio, nenhum jota seja tirado da lei de Deus, né? E seja diminuído. Deve ser, inclusive, ensinado. E se a gente deixar qualquer coisa da lei de fora, a gente já vai estar fazendo errado e vamos ser o menor no reino dos céus. Não quer dizer que nós não vamos entrar no reino dos céus, mas vamos ser os menores, porque não vamos ter ensinado a guardar todas as coisas. E aí, antes disso, Deus disse, Jesus Cristo estava dizendo ali, que bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles receberão misericórdia, alcançarão misericórdia, etc. O que Jesus Cristo está dizendo com isso? Está dizendo que, e disse para que nossa justiça exceda a dos fariseus e dos escribas. Por quê? Porque a nossa justificação não está em nós sermos capazes de cumprir, de manter a lei de Deus, mas sim que nós somos justificados por aquele, sim, único que é justo, aquele que cumpriu todas as coisas.
Aquele que cumpriu tudo isso aqui, que ele vai falar daqui para frente, de onde eu parei para frente. Ele cumpriu tudo. Ele é perfeito. Né? E aquele que se justifica através dele se torna justo com ele. Né? Então, somos pobres em espírito, porque nós podemos ter riquezas também de ouro e prata, que não é um problema isso para Deus. Né? Inclusive, ele deu a Salomão um monte de coisa. Agora, devemos ser pobres em espírito no sentido de que a gente precisa absorver do Espírito Santo de Deus. A gente precisa ser pobre de espírito, do nosso espírito, para sermos cheios do Espírito de Deus. Né? Andarmos dessa maneira. Enfim, entre outras coisas, ser mansos, né? Bem-aventurados que choram, chorar agora, sofrer agora, porque assim manifesto, assim a gente pode aprender sobre Deus, com Deus, através da Bíblia, obviamente, né? Por conta dessas coisas. E aí depois ele fala sobre... Aqui você mencionou que a gente tem que exceder, né? A justiça. As escribas e os fariseus. Isso. Em outra passagem, Jesus fala para nós, a respeito do que eles ensinam, né? Para fazer o que eles falam, não o que eles fazem, né? Não o que eles fazem. Então também... É logo à frente, é no próxima quarta-feira que você vai falar sobre isso. Então tá. Deixa eu ver se é na próxima quarta-feira ou na outra ainda. Não, na próxima ainda, acho. Então quando eu falar disso, eu vou lembrar disso, porque tem associação, né? É porque esses capítulos todos eles se complementam. E aí vem depois, logo, mas na verdade não vai ser você que vai ser eu na próxima quarta, vai ser no capítulo 7. Você lembra que tá Isso. interessante essa associação, né? Porque realmente está mandando exceder os fariseus, então depois ele diz como. Como? Diz no que, na verdade, ele vai mostrar agora, a partir da leitura, no que a gente não consegue, não vai conseguir alcançar. Né? Que é o texto que você sempre usa, que fala, sejam perfeitos, porque esse é o último versículo do texto, né? Sejam perfeitos porque eu sou perfeito. Né? E porque aí Jesus vai mostrar, né? com esses próximos textos. Né? Enfim, até aí. E aí depois, ele, só para poder concluir essa parte ainda, ele diz, vós sois o sal da terra. Né? E se o sal for insípido, no versículo 13, com que se há de salgar para dar mais pressa, não para se lançar fora e ser pisado pelos homens? O que isso quer dizer? Né? E a luz do mundo, né? Que nós não devemos parecer realmente a mesma coisa do que está aí fora. Nós estamos aqui para mostrar a verdade, para mostrar a lei de Deus, para mostrar toda a lei de Deus, não deixar de fora nenhum tio, nenhum jota, e mostrar, inclusive, que aqueles que querem ser justificados pela lei não vão conseguir. Nunca vão alcançar a justificação dessa forma. Isso, inclusive, chegar e falar assim, olha só, não é gostoso para você, está com muito sal. É isso aí mesmo, porque tá sendo ruim para sua boca, mas é a verdade. É o que Deus está dizendo, né? A gente não pode ser sem gosto para ninguém. Não pode fazer diferença nenhuma se eu boto na boca aqui. Tem que ter o gosto saboroso para quem gosta de sal e horrível para quem está achando que está com muito sal. Né? É mais ou menos por aí que eu entendo, né? Lembrando que se você comer muito sal, vai te dar sede. Vai te dar sede, né? É, pois é, né? Uma super interpretação aí, mas válida ainda, né? Enfim, e aí, voltando ao texto, né? Não exceder, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Por que ele está dizendo isso? Exatamente pelos textos que se dão em seguida, que ele vai falar. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Aí Jesus Cristo vai dizer assim, então beleza, realmente. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Ou seja, até o simples fato de você chamar seu irmão de louco, você já vai estar sendo réu do fogo do inferno. Porque aquilo que Jesus Cristo falou de não matarás, é muito para além disso. Então, se você quer guardar toda a lei de Deus, tenha certeza para si que, se você quer ser perfeito como Jesus Cristo é perfeito, nem mesmo chamar um irmão de louco ou se irritar contra ele você pode. Não é só o matar. O matar é uma parte do processo. É ainda mais fácil, porque a gente não sai matando todo mundo por aí, ou qualquer um por aí. Eu nunca matei ninguém por aí. Enfim. Mas chamar de louco eu já chamei. Me irritar, me colerizar, já me colerizei. Mas aí, sem motivo. Sem motivo. Tem esse detalhe, né? É importante isso. É muito importante esse detalhe, porque as pessoas dizem, né?
Você é cristão, você não pode se encolerizar contra ninguém. Sem motivo não posso. De fato, sem motivo não posso. Né? Mas com motivo, posso. É o que a Bíblia diz muito claramente. Né? Não... E assim, se fosse o tema, tem muitos motivos que a Bíblia diz pelo qual nós podemos irar. Tem a ver com ódio, com tudo isso. Exatamente. Exatamente. Eu não sei, esse aqui não é esse texto não, mas lá em Salmos fala sobre odiar, né, aqueles que odeiam a Deus, né, odiar com ódio perfeito. Então assim, tem muitos textos que dão suporte ao entendimento, não é só porque a gente está vendo o que está escrito e aí interpretando o que não está escrito. Mas a Bíblia toda, ela não se contradiz. Então você vê essa mesma questão aparecendo em outros textos na Bíblia, né? Se não cair na falácia, dizer assim, ele me deu motivo. Então, o motivo está na Bíblia também. O motivo também está na Bíblia. Os que justificam se encolerizar está na Bíblia. Não é porque eu fiquei irritado por minha própria causa, porque você não gostei me fechou no carro. Isso é um motivo ainda... Não, beleza. Tudo bem. Fechar no carro é brincadeira, viu? Irrita mesmo. Enfim, não me irrita porque normalmente, enfim, eu sou muito tranquilo, muito manso. Mas, enfim. Portanto, se trouxeres... Não, aqui... é isso aí. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te lancem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Então assim, tem cuidado para não ter escandalizado a nenhum irmão e a ninguém que está de fora. Né? É tão crítica a questão que a gente não deve ser levado, né, ao juiz por questão qualquer. Né? Então, assim, pela minha própria força, será que sou capaz de apresentar esse tipo de situação frente a Deus? Né? Enfim. Isso considerando que você fez alguma coisa errada. Considerando que você fez alguma coisa errada. Mas quem é sem pecado? Não, quer dizer assim, porque alguém pode acusar você. Não, falso testemunho. Fizeram com Jesus Cristo, né? Aí beleza, aí tudo bem, aí não. Mas é reconciliado. Exatamente. Bom, enfim. Em verdade, sim, não precisa você se reconciliar. Por isso que a Bíblia diz também que pela boca de 2 ou 3 testemunhas é que aquela palavra vai ser realmente levada em consideração, né? Não está bem escrito dessa maneira, mas enfim, é mais ou menos isso. Porque não cabe uma pessoa se levantar contra você e vir aqui te acusar de qualquer coisa. Esse testemunho tem que ser averiguado, tem que ser validado por outros testemunhos também que viram acontecer a mesma coisa, né? E mesmo assim, com Jesus Cristo, tiveram 2 lá que deram falso testemunho contra ele, né? Então você vê 2 ou 3, mas que foram falsos testemunhos, né? E todos os fariseus tiveram no julgamento dando falso testemunho. Dando falso testemunho de Jesus. Ouvimos e tal, e aquilo outro, sem entender o que Jesus estava dizendo, né? É verdade. Sem entender o que Jesus estava dizendo, transtornando as palavras de Jesus, né? E acusando ele de uma coisa que ele não fez. Alguém pode olhar, a pregação dele está ensinando isso, aquilo, e tem uma multidão de acusadores. Exatamente. Isso é tudo mentira. Por exemplo, falar assim, a pregação do pastor Francisco é antissemita, quando não é verdade. Na realidade, né, o verdadeiro amor é apontar isso. Os judeus não vão para o céu se eles não aceitarem Jesus Cristo. Essa é a verdade, é o que está escrito na Bíblia. E no caso, o muçulmano, todo mundo. Né? Ninguém é melhor que ninguém. Exatamente, não há acepção de pessoas. Né? Então, assim, se acusar de antissemitismo, enfim, é uma inverdade, é exatamente o contrário. Mas isso é amar. Pode muito bem acontecer. Enfim, para não me alongar muito, eu estou no 27. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe
de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedente do mal. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Antes de entrar nessa parte aqui, só para pontuar também, né, que é tão errôneo dizer que alguém pode chegar a Deus pela própria capacidade de parar de pecar, que Jesus Cristo está dizendo que se teu olho te escandaliza, arranca-o e te atira-o para longe, porque é melhor fazer isso do que ir para o inferno. Entendendo que é impossível para a gente parar de pecar, porque nós estamos nessa carne, e essa carne ela é pecadora, né? Teria que cortar absolutamente todos os membros e no final das contas não iria dar certo, né? Enfim, ou seja, não tem como, é impossível. Eu estou pecando porque eu estou com o meu olho aqui, eu estou olhando as coisas, então eu arranco o olho fora, beleza, arranquei um, o outro continua olhando, né? Então eu vou arrancar o outro, beleza, mas eu ainda consigo sentir o cheiro. E aí passou uma mulher cheirosa, imaginei, arranco o nariz, né? Vou arrancando tudo e não vou parar, né? Não vai ter fim para essa história, né? Enfim, o fim é o fogo do inferno. Né? Uma pergunta. Poderia interpretar isso na igreja? Dentro da igreja tem membro cometendo pecados e tudo mais, e aí você, não dá mais para essa pessoa estar conosco porque ela está destruindo todo o corpo. Destruindo o corpo. Essa pessoa, apesar de, vamos dizer que ela creu, né? Ela creu, ela está salva. Essa pessoa, ela está e deve ser tirada da igreja. Paulo disse isso lá em 1 Coríntios capítulo 5, claro e evidente, em outros textos também. Essa pessoa está contaminando o corpo de Cristo. O próprio Jesus Cristo falou, né? Essa vara vai ser tirada porque ela está contaminando o resto, né? E precisa sim ser tirado do meio. Lógico que existem níveis de pecado. Então, existem coisas que não são possíveis manter na igreja, um pecado que é tão escandalizante que não é possível ter mais na igreja, porque ela está assim. Na verdade, o texto diz que aquele que se diz irmão, mas que cometer um desses pecados, que esse deve ser sim afastado da igreja. Tem alguns que devem ter seus corpos entregues para Satanás. Entregues para Satanás. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, final de capítulo 1, né? Entre esses foram Alexandre e Hermineu, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Por exemplo, esses que blasfemavam, né? Tem outros textos que falam sobre também que os corpos serão entregues. Enfim, é no capítulo 5 de 1 Coríntios. Só dá uma lida lá que vai achar esses textos. Você falou dos pecados. Por que Jesus fez diferença aqui numa mulher, né? A não ser por fornicação, e depois, no mesmo texto, ele vai dizer, faz com que ela cometa adultério. Aí fornicação e adultério, aí é a diferença. Eu, porém, vou dizer que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, né? E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Ou seja, então não é por adultério que você faz o divórcio. Fornicação e adultério são coisas diferentes? São coisas diferentes, a não ser por causa de fornicação. Ah, sim. A questão é, né? Peguei o texto agora. A questão é que, não, ou seja, por causa de fornicação, poderia ser dado a ela repúdio, né? Uma carta de repúdio. Porque a fornicação foi cometida antes do casamento. Esse aqui é o grande conceito, porque dentro do casamento só é adultério. Né? Não existe fornicação dentro do casamento. Dentro do casamento é adultério. Né? A questão é que se... Então, mas pensa bem,
se a fornicação tem o poder de destruir o casamento, né, há uma autorização ali dada por Jesus, né? Destruir o casamento. Já parou para pensar como é que os casamentos estão praticamente todos em ruína por causa disso? Praticamente todos em ruína. Tem algumas pessoas que eu conheço que guardam ainda a sua virgindade, né, para o casamento, né? Mas sim, no geral, está em ruína por conta disso. Quase todas cometeram fornicação, quase todas, muitas cometeram fornicação, muitos cometeram fornicação dentro da igreja. Isso contamina seus futuros casamentos. É de uma preocupação tal que o próprio Jesus Cristo falou isso. Se for por causa de fornicação, você pode dar carta de repúdio para ela. Inclusive, lá no Antigo Testamento, eu tenho separado o texto, mas não pensei em trazê-lo, né? Diz que os sacerdotes só podem se casar com mulher virgem. Ele não pode se casar com mulher que tenha tido outros homens, que tenha fornicado, qualquer coisa do tipo. Não pode. Enfim, ela precisa ser incontaminada, né? Tem outros textos também que, enfim, fala sobre a contaminação da mulher, esse caso de estar se deitando contra o homem, ela se torna imunda. Isso é a importância de ensinar as crianças, desde cedo tem que fortalecer a igreja na base. Futuros casamentos já começam contaminados. Já começam contaminados. E é tão interessante isso, porque a gente não tem o mesmo entendimento de Deus do que significa isso, né? Deus tem um entendimento perfeito do que isso significa. A gente não consegue alcançar o que Deus já vê como espelho em enigma. Mas é tão claro isso, que a gente, nos nossos olhos hoje, carnais e espirituais também, até onde Deus permite que a gente entenda, a gente vê quão ruim, prejudicial é para o casamento a mulher que já teve outros homens antes de casar, né? É muito prejudicial ao que a gente consegue entender, ao que a gente consegue conceber. Imagina o que Deus está percebendo nessa situação toda, né? Enfim, e aí é interessante que faz com que ela cometa adultério, ou seja, porque se eu repudio a minha mulher que não cometeu fornicação antes do casamento, que se deitou apenas comigo, e eu estou entregando ela para o mundo de volta, essa mulher, obviamente, que é o vaso mais fraco e que tem os seus desejos na carne também, ela provavelmente, e além disso já tem uma lei, se casar de novo aí ainda é grave, porque faz com que o cara que casou com ela também esteja cometendo adultério, né? É tão sensível, delicada essa situação, porque a mulher também foi constituída segundo uma lei que está lá no coração das mulheres, naturalmente, a não ser que ela seja uma reprovada, que a sujeição dela é ao marido, né? O seu desejo vai ser com o seu marido e ele vai te dominar, né? Então, assim, ela já tem isso escrito no coração dela, foi lá atrás, foi lá com Eva, isso, né? Enfim, então ela vai querer, a menos que ela esteja muito firme com Jesus Cristo, que é possível, né? Cada vez mais distante, mas é possível, aí ela poderia conseguir vencer essa questão, né? Enfim. Amém. Outro sim, ouvistes que foi... isso aqui eu já li, né? Não perjurarás... que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sedes vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O detalhe aqui é que a Bíblia diz assim, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Não me recordo, se você se recordar, me avisa, mas eu não me recordo de na Bíblia estar dizendo que a gente deve odiar os nossos inimigos.
Isso provavelmente foi uma tradição dos próprios judeus, uma interpretação do texto. A Bíblia diz, entretanto, odiar quem odeia a Deus. Né? A Bíblia, inclusive, diz lá em Jó, se eu muito não me engano, que ele não desejou o mal para aqueles que odiaram a ele, que atingiram a ele, seus inimigos. Pelo contrário, enfim, não mostra, pelo que eu lembro, em nenhum lugar na Bíblia, que a gente deve odiar os nossos inimigos. O próprio Davi, quando ora, né, e tudo mais, ele fala para Deus sobre as dores dele, sobre os sofrimentos dele. Ele pede pela justiça de Deus em alguma questão do que está acontecendo. Mas ele mesmo não mete a mão contra inimigo nenhum. Por exemplo, contra Saul, ele não faz. Contra o filho dele, ele não faz. Contra o cara que matou Saul, por exemplo, ele vai lá e mostra que estava errado, que não deveria ter sido feito. O rapaz que apedrejou a ele, quando ele estava fugindo do filho dele, ele fala, se Deus colocou isso para ele fazer isso, então que seja feito, eu não vou lutar contra isso. Enfim, ele não luta contra os inimigos dele. O próprio Jesus, né? O próprio Jesus, que é o nosso grande exemplo. Entregando outra face, tudo. Exatamente. Não combatendo o mal, né? Que falou, combatendo o mal. Exatamente. Então, não odiar o nosso inimigo. O que é muito difícil na realidade. O que é muito difícil. Mas quando a gente coloca Deus acima de todas as coisas, torna um pouco mais fácil. Obviamente. Agora... Não, achei o texto aqui em Levíticos 19, mas ele está falando o contrário. Está falando não odiar. Não odiar, né? Não odiar o teu irmão no teu coração, não deixarás de ofender o teu próximo, por causa dele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não, eu não lembrava de ter essa complementação. De fato, eu não lembrava. Mas eu sei que eles ensinaram isso. Assim como eles ensinaram também que se você tiver uma oferta para poder dar na igreja, né, para o templo, e seus pais estiverem precisando, e você fizer essa oferta ao templo, tudo bem, está tudo certo, está justificado, os seus pais não precisam desse dinheiro. Jesus Cristo lá no texto, a gente vai ver isso depois, né? No capítulo 7, se eu não me engano. Se não for no 7, é algum desses aí, que fala sobre isso, e está errado. Honra teu pai e tua mãe. Né? Essa preocupação de querer justificar é o ensinamento do homem, da tradição deles. E a gente deve fugir das tradições, principalmente aquelas que são contrárias à Bíblia. Porque a Bíblia não disse para a gente odiar os nossos inimigos. Disse para a gente odiar os inimigos de Deus? Disse. Sim. Isso disse, claramente, está lá escrito. Odiar a seu inimigo não está escrito. Inclusive está dito, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é interessante, enfim. Acho curioso você trazer isso à luz, coisa eu nunca tinha pensado nisso. Que várias vezes ele repete, né? Ouviste que foi dito. Porque ele está fazendo, como você falou bem, essa comparação à necessidade de exceder aos estilos dos fariseus. Exatamente. Então esse ouvistes é o que está sendo ensinado. Mesmo que esteja na lei, né, porque também fala olho por olho, dente por dente, está na lei. Está na lei. Mas ele não está fazendo alusão ao que está escrito na lei. Ele está fazendo alusão ao que está sendo ensinado. Ao que está sendo ensinado. Mesmo que esteja na lei. Ao que está sendo ensinado, exatamente. Enfim, eu já me alonguei muito, não vou me estender mais não. Tem, obviamente, muitas coisas que a gente poderia falar. A gente fala o que o Espírito Santo, aqui nessa leitura pública, a gente fala aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração na hora, está falado. Os capítulos 6, 7 em diante são complementações desse capítulo, que é o Sermão do Monte, né? Conhecido como Sermão do Monte, apesar de em outro livro ser no Sermão da Planície, porque ele não fala esse monte. Planície no homem. Pode ser. Enfim, hoje a gente encerra aqui. Amém. Amém.